Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma ótima sexta-feira para todos nós, que hoje possamos encerrar a nossa semana com o nosso coração em paz, com o nosso pensamento em Jesus. Deixo aqui também o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam bem-vindos. Esses minutos preciosos do nosso Evangelho é o momento que a gente tira, que a gente reserva para cuidar da nossa alma. Então sejam muito bem-vindos e é com muita alegria que hoje nós falaremos sobre o amor de Deus para com cada um de nós. Sabe, meus irmãos, hoje eu queria muito convidar todos para que a gente pudesse iniciar aqui falando desse tema com Jesus em nosso coração. Para que cada um de nós, neste momento, possa abrir a tua alma para o Cristo, para essas palavras. Que a gente possa abrir a parte mais sensível da nossa alma para a nossa mensagem do Evangelho de hoje. Porque é uma mensagem que vem falar sobre o amor de Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos do quanto Deus nos ama. A gente se esquece de que Deus está cuidando de tudo, Deus está nos orientando e que tudo que acontece em nossa vida tem um propósito de Deus. Às vezes não compreendemos, às vezes não entendemos o que nos acontece, mas tenhamos a certeza de que tudo tem um propósito de Deus. E se hoje não compreendemos, chegará o dia que nós entenderemos. Então eu convido a todos para que possamos aqui ler esta mensagem de hoje de Emmanuel, mensagem de número 179 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Meus irmãos, apenas um detalhe, que logo mais já estamos finalizando essa obra. Olha só, já estamos no 179 e essa obra vai até a mensagem 214. Faltam poucos encontros para finalizarmos essa obra de grande sabedoria que foi para os nossos dias. Então, a mensagem de hoje de Emmanuel, ela nos diz: o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Deus está em nós. Deus está vivo em nosso coração. E todas as vezes que vivemos o amor, todas as vezes que a gente faz uma escolha na nossa vida com amor, que a gente trata o próximo com amor, que as nossas palavras têm aquela intenção do amor, estamos refletindo a Deus. Estamos refletindo a essência divina dentro de nós. E eu achei essa mensagem tão sublime que eu fui procurar os outros trechos dela, porque lembremos que esta obra que estamos seguindo aqui é uma obra organizada pela Federação Espírita Brasileira, em que a FEB foi ali pegando recortes das mensagens psicografadas por Chico. Então tem uma mensagem inteira, a FEB retirou um pedaço e colocou aqui para a gente poder, tirando uma reflexão, menos de um minuto de leitura todos os dias. E aí ela coloca sempre a referência, para se caso desejarmos buscar a mensagem por completo, a gente tem aqui. Então essa mensagem, o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas, é uma mensagem deste livro aqui. Pensamento e Vida. A gente também já passou por esse livro em outros momentos. Capítulo 30. É uma mensagem muito bonita. E eu queria destacar aqui um trecho dela para a gente hoje.
Emmanuel também nos diz que o amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determina que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Emmanuel, na sua delicadeza, diz aqui para gente entender que Deus nos ama infinitamente, que o amor ele é sempre um reflexo do nosso Pai. Deus é um Pai soberanamente justo e bom que olha por cada um de nós. Deus sabe o que se passa lá no íntimo do nosso coração. Deus sabe o que habita dentro de nós. E Ele cuida da gente. Ele concede o melhor para a nossa vida. Só que Emmanuel ele traz aqui um detalhe importante. Que Deus nos ama infinitamente. Só que, mesmo diante desse amor, não estamos isentos da responsabilidade das nossas próprias ações. Mesmo diante do amor de Deus, não estamos livres de passar por momentos dolorosos. Porque lembremos que todos estamos sob a mesma lei, a lei de ação e reação, a lei de que tudo que se planta se colhe. Estamos diante da lei divina, que se em algum momento das nossas reencarnações, ou até quando a gente estava na vida espiritual, a gente infringiu a lei divina, a gente vai precisar se responsabilizar por ela. Então, o que passamos na nossa vida, que é doloroso, não significa castigo de Deus, mas significa que estamos, de alguma forma, cumprindo a lei divina, a lei da responsabilidade. E Deus nos ama muito, sabe, meus irmãos, porque mesmo quando a gente não percebe, estamos sendo cuidados por Ele. Isso até me faz lembrar de uma história, bem breve aqui, mas uma história sobre uma mãe. Uma mãe que sonhou muito em um dia ter um filho. E quando ela consegue engravidar, depois de muitas tentativas, aí ela consegue engravidar, e ali ela cuida da sua gravidez, ela tem aquele amor, aquele agradecimento a Deus, e todos estão felizes com a notícia da chegada do bebê. Só que um dia, no meio da noite, ela acorda sentindo muitas dores, mas muitas dores. Ela vai até o banheiro e ela repara que ela está sangrando muito. Naquele instante ela se desespera. Ela estava ainda no 3º para o 4º mês da gestação. Aquelas dores e aquele sangramento eram um sinal de alerta. Imediatamente ela liga para sua médica, corre para o hospital. E naquele momento ela tem a notícia mais dolorosa que ela já recebeu na vida dela. Ela havia perdido o seu bebê. Infelizmente, naquele momento, a gravidez dela tinha sido interrompida. E essa mulher, ela cai no chão e chora, e chora. E naquele instante ela tem uma conversa com Deus. E ela diz: Deus, eu te implorei para que eu pudesse compartilhar da vida e trazer um bebê. Trazer uma nova alma para cá. Eu me alegrei com a chegada dessa criança. Eu fiz tudo o que eu podia para cuidar desse filho. Mas por que o Senhor me tirou ele?
Eu quis tanto ter este filho. Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo que eu podia. Porque o Senhor me tirou esse filho. E essa mãe, angustiada ali, recebe o socorro médico, o amparo da família e ela retorna para casa, triste com aquela notícia. Parecia que um pedacinho dela tinha sido retirado eternamente de seu coração. Naquele dia, naquela mesma noite, quer dizer, ela se deitou para dormir. E durante a noite de sono, amigos espirituais vieram buscá-la. Levaram o espírito dela até uma colônia, onde crianças são recebidas. Onde crianças que, quando reencarnam na Terra, têm pouco tempo de vida aqui, pelo seu planejamento reencarnatório. E essas crianças ali tinham um espaço especial no mundo espiritual. E esta mãe, ela vê aquelas crianças correndo felizes, enfermeiros para todos os lados, cuidando daqueles bebezinhos ainda, justamente aqueles bebês de mães que tiveram a gestação interrompida por algum motivo. Enfermeiros cuidando, todo aquele amor e todo aquele carinho. E esta mãe ouve alguém lhe dizer: Deus cuida de todos. O nosso olhar é egoísta. Nós achamos que só a gente consegue cuidar de um filho. Mas lembre-se, minha irmã, antes desse filho ser seu, ele é filho de Deus. E ele está sendo cuidado por Deus. E essa mãe, ela olha e ela vê todas aquelas crianças sendo cuidadas, todo aquele carinho, aquelas crianças brincando, saudáveis, felizes, aqueles enfermeiros espirituais, aquelas almas abnegadas cuidando daquelas criancinhas. Naquele dia, naquela noite, quer dizer, essa mãe retorna para o corpo, o espírito traz ela de volta. No dia seguinte, ela desperta. E ela desperta triste, sabe? Mas ela não desperta triste por causa da perda do filho. Ela desperta triste por ter se revoltado com Deus. Ela desperta triste por ter deixado a tua fé ser abalada. E ela acorda bem cedo e ela diz a Deus: Pai, me perdoa. Me perdoa pelo meu egoísmo de achar que só eu poderia cuidar deste filho, que primeiro esse filho é teu. E eu vi o quanto o Senhor cuida. Os meus olhos terrenos não são capazes de ver todo o teu cuidado, mas o Senhor permitiu que eu fosse até o mundo espiritual e pudesse presenciar o teu cuidado para com o meu filho, que teve poucos meses comigo, mas eu sei que o Senhor está cuidando dele agora. Obrigada, Deus, por cuidar desta alma. Obrigada por cuidar também do meu filho. Meus irmãos, eu me lembrei dessa história para nós hoje, para nos lembrar que Deus cuida de todos. O que a gente enxerga como tragédia, como problema, como dificuldade, como dor, Deus está cuidando. Às vezes a gente não enxerga fisicamente o cuidado de Deus. Mas acaso pensamos que Deus vai descuidar de algum filho? Que Deus vai deixar algum filho sem ajuda? Jamais. Deus está cuidando de todos. Lembremos sempre disso. Da forma e da vontade dele, por mais que a gente não enxergue. Meus irmãos, hoje eu deixo aqui esta linda mensagem de amor divino para todos nós. Vamos permitir hoje sentir o amor de Deus e o cuidado dele em nosso dia. E que assim seja. Meus amados irmãos, hoje essa nossa mensagem do amor de Deus
é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.